Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Moreira. Eu te cumprimento neste dia com a Shalom. Shalom, eu gosto de enfatizar, eu gosto sempre de explicar o que é a Shalom. Shalom é a paz completa. A paz que o mundo não dá. É a paz que vem dos céus, aonde Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, através do seu Messias, Jesus, o Cristo, nos concede. Eu desejo essa paz para você neste dia. Estamos no mês de julho, já estamos no mês 7 e os dias estão passando rápido, os dias estão abreviados, acelerados, como as Escrituras nos ensinam. E isso é fato. Você já reparou, você já meditou, você já procurou entender que as pessoas andam sem paciência, ansiosas e, em alguns casos, depressivas? Isso está acontecendo. Está acontecendo das pessoas estarem muito ansiosas. Existem alguns tipos de ansiedade. Existe aquela ansiedade onde é natural, uma expectativa de uma entrevista de emprego, uma expectativa de um casamento, uma expectativa de uma realização, de uma viagem. Essas ansiedades, elas são normais e ela é boa para revigorar o nosso ânimo. É muito boa. Mas existe ansiedade que ela passa dos limites. É uma ansiedade crônica, onde ela se torna a mãe de todas as doenças psicológicas e leva à crise da depressão. Como que se chega nessa situação? De que forma se chega nessa situação? Há vários fatores. Insegurança, o controle rígido do seu ser, a insatisfação, pânico. Tudo vai daquilo que eu coloco aqui na minha mente. Tudo se resume de que forma eu enxergo a vida. A palavra do Senhor, ela muda a nossa história. A palavra do Senhor muda a nossa história. Nós estamos hoje vivendo uma crise de identidade muito grande. Uma crise de identidade. Podemos se dizer que, na maioria dos casos, estamos sem rumo.
sem perspectiva. Aqui, ó. Eu não estou falando da vida profissional, eu não estou falando dos afazeres desta vida, das realizações desta vida, não é só isso. Eu estou falando lá dentro, do íntimo. É lá dentro. Lá dentro do nosso íntimo. Nós não estamos sabendo compactuar o espiritual e o material e ambos andarem ordenados. Não estamos sabendo. Estamos vivendo uma crise de identidade muito forte. Muito forte. Estamos aí numa situação, por exemplo, vou explicar crise de identidade para a gente entender algumas coisas. Na política, muitos ainda não sabem definir que sistema de governo é o melhor. Se vê muitas críticas, mas dentro de um conceito, parece que as pessoas não sabem definir qual o sistema político é o melhor para a nação, ou para algumas nações, perdão. Na religião, a mesma coisa. Nota-se que está havendo uma crise de identidade também dentro das religiões. Estão se perdendo. Já não estão mais sabendo definir sobre o conceito e a definição da religião. O conceito bíblico de uma religião é o Messias. É a preparação do meu ser para a vinda do Messias. Esse é o conceito e definição básico de uma religião, seja ela qual for, seja o fundamento qual for. No passado era assim. No passado se aproximava mais disso. As religiões, no seu total, elas quase todas, elas tinham na sua base uma só linguagem: a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. O Senhor Jesus era a base da grande maioria das religiões. Era a base. E Ele é a pedra, o fundamento, Ele é o alicerce aonde deve ser construída a nossa fé. Paulo explicou isso. Hoje é uma crise de identidade. Já não se prega mais a vinda do Messias. Se prega os conceitos materiais relacionados a este mundo, na sua grande maioria. Então as religiões também estão com conflitos de identidade. Conflitos. Alguns pregam a vinda do Senhor, ensinam a vinda do Senhor, ensinam a palavra do Senhor, porque na verdade o conceito religioso ele tem que preparar o meu ser para a vinda do Senhor, já disse isso. E tem uma outra crise de identidade. Meu próprio ser. Eu tenho conflitos com o meu próprio ser. Eu tenho conflitos com a minha existência. Eu tenho conflitos de qual é o meu propósito. Tenho conflitos.
Não consigo achar o fio da meada. Não consigo estabelecer um caminho a ser seguido. Tenho conflitos. E é natural. Numa sociedade onde se perde a identidade, numa sociedade onde se perde as razões, as bases, é natural o ser humano, como diz o lobo solitário, também se perder. Porque eu não tenho bases, eu não tenho instrução, eu não tenho um direcionamento, que é isso que está faltando. Eu estou falando da nossa geração, mas vai vir mais gerações após nós, porque nós vamos deitar ao pó. Do pó nós viemos e ao pó vamos retornar. É uma lei que não se discute. Eu quero ler uma palavra relacionada a isso. Eu quero falar disso neste vídeo, sobre, bem básico, mas no alvo, sobre a inquietude da alma, da ansiedade, que, segundo especialistas, é a mãe de todas as doenças psicológicas, todas. É igual o câncer, começa bem pouquinho. O câncer, se você detectar no começo e tirar a parte cancerígena, mata aquela doença. A ansiedade, ela também tem um começo. Tudo na vida tem um começo. E ela vai progredindo até se tornar depressão. Aí já se torna uma doença crônica e leva à morte. Desde a debilitação física, dores no estômago, crises de diabetes, pressão alta, a ansiedade e a depressão, ela começa a trazer transtornos físicos e leva a pessoa à morte. Quero ler uma palavra aqui. Está em Isaías capítulo 9, no versículo 6 e o versículo 7. Essa palavra de Isaías, o profeta, ela foi dita há 780 anos antes da vinda do Senhor. Ou seja, o Senhor não havia nascido ainda. Ela diz assim: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, que quer dizer Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira. E haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo será a verdade e a justiça, desde agora para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. O que é uma profecia? São palavras ditas sobre eventos futuros. Isso é uma profecia.
Isaías nos explica que o menino que haveria de vir, a criança que haveria de nascer, e nasceu o Filho de Deus, o governo do mundo estaria sobre ele. Não adianta relutar, não adianta brigar, não adianta nós tentar evitar o inevitável. O reino messiânico será implantado neste mundo. E eu não estou perguntando se você acredita. Isso não importa. Importa é a verdade. Isaías, há 780 anos, mais ou menos, ele disse que essa criança iria nascer. 780 anos antes. E a criança nasceu. A criança que um dia ela cresceu e foi até o madeiro derramar o seu sangue por mim e por você. Então se cumpriu e vai se cumprir o restante das profecias. Queira o ser humano ou não, vai se cumprir, porque é Deus quem estabelece os tempos e as estações sobre tudo que vai acontecer nesse mundo. Aqui tem uma questão: o que causa ansiedade? Começa a causar ansiedade. Normalmente, começa a causar a ansiedade quando a pessoa é controladora. Se tem uma doença que corrói o ser humano por dentro, é quando o ser humano é controlador. Ele quer controlar o seu destino, quer controlar as pessoas à sua volta, quer controlar tudo dentro do seu mundo. O controlador é aquela pessoa que não se satisfaz se as coisas não é feita do seu modo, do seu jeito, da forma que ele determinou. Isso seja no trabalho, no lar, no casamento, nos filhos, na religião. O controlador. Aqui está dizendo o seguinte: que o governo está nas mãos do Messias. A partir do momento que eu me adentro ao governo messiânico, isso hoje, tá? Eu entrego a ele todas as minhas ansiedades. Tudo relacionado a mim, eu entrego ao Senhor. Por isso que Paulo, o apóstolo, ele disse assim: eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Ele quis dizer, o velho Paulo, o velho homem, a velha pessoa que controlava tudo, a partir de hoje, deixa que o seu governo, o governo do seu ser, seja administrado pelo o Espírito de Cristo que habita em mim. E ele será chamado Conselheiro. A partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, então ele passa a ser meu conselheiro. É ele quem vai me aconselhar os caminhos que eu devo seguir. As minhas escolhas, as minhas opções, o que eu defendo, o que eu ataco, se eu atacar, tudo relacionado ao meu ser vai estar pautado nos conselhos messiânicos, nos conselhos da palavra,
os conselhos da pessoa de Cristo. Quando eu vou a um psicólogo, o que eu vou fazer lá? Se o meu estresse mental está grande, eu vou falar. E ele vai me ouvir. Deito lá no divã, começo a falar. Isso, aquilo. Começo a descarregar toda a minha vida ali. E ele me ouve. Vai me ouvir ali por 1 hora, mais ou menos. E eu falando. Então ele me dá um conselho. E muitas das vezes eu saio de lá outra pessoa. Isso conversando com o ser humano. O que é a oração? É a mesma coisa. Vai lá no teu cantinho, dobra os teus joelhos e diga: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu preciso falar com o Senhor. E fale com Ele lá 1 hora. Fale tudo. Despeja as tuas ansiedades perante Ele. E Ele vai te aconselhar. Com uma diferença. Para o Senhor você pode falar todas as suas fraquezas, todos os seus desgostos, toda a sua ira, todo o seu ódio, toda a sua inveja, tudo de a lama podre que está lá dentro, você pode colocar diante do Senhor. E dali não sai a conversa. Ele vai te entender, Ele vai te aconselhar e Ele vai mudar a tua história. O reino messiânico, ele é um reino de justiça e de paz. É o que ele diz aqui, é o Sar Shalom, príncipe da paz. Cristo é a paz de Deus que excede todo entendimento na nossa alma. Cristo, Filho de Deus, Ele é a justiça de Deus no nosso ser. Tem um conceito errado de justiça no mundo, que a pessoa fala assim: eu quero justiça, eu quero que se faça justiça. Não é essa justiça que Cristo veio dar a nós, a justiça do Pai. A justiça que Cristo deu a nós através do seu Santo e Bom Espírito é que eu age com justiça, não esperando recompensa, mas eu agindo com justiça. Por que a nossa nação está dessa forma? Porque tem muitas pessoas agindo com injustiça e pessoas conhecedoras da palavra, agindo de forma desonesta, tirando daquele que não tem, tirando dos doentes, praticando injustiças. Deus não se agrada disso. E isto vai ser cobrado. Porque o reino do Senhor é um reino de paz. Quando Cristo habita em mim, quando eu pratico um ato de justiça, a minha alma, ela se regozija em paz. Por quê? Porque eu lancei todos os meus medos, todos os meus conflitos, todas as minhas fraquezas, eu dei a Ele, eu coloquei para Ele. Falei: Senhor, pega isso. É por isso que Ele mesmo disse, Ele mesmo nos ensinou. Aprendei de mim, disse Ele, que sou humilde de coração, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave.
O que ele estava dizendo? Lance sobre mim toda a sua ansiedade. Eu tenho cuidado de vocês. Eu tenho cuidado de todos. Porque o fardo que eu tenho para vocês, o peso que eu tenho, ele é totalmente leve. E o jugo é suave. Não vai ter peso na mente, não vai ter vontade de chorar por causa de problemas. Não vai ter aquela vida deprimida por causa do que vai acontecer amanhã. Ou pelo fato de uma tragédia. Não. Você vai enxergar a vida de uma outra forma, porque você se esvaziou de si mesmo. E tudo aquilo que causava mal para o teu interior, para o teu espírito, para a tua mente, você a colocou diante do Pai da eternidade. Do Sar Shalom, foi lá que você colocou. E Ele pega aquilo com prazer e te devolve a paz que o mundo não tem. Você quer essa vida? Creia no Senhor Jesus. Entregue para Ele o seu caminho. Entregue a tua vida. Abra mão do controle. Abra mão de querer dirigir. Deixa Ele dirigir. Deixa Ele cuidar da sua vida, da sua alma e do seu ser. Deixa Ele fazer isso por você. Coloque nas mãos do Senhor. Chore na presença dEle. Chore, se derrame. Mas tenha a humildade de considerar a sua doença. Tenha a humildade de dobrar os seus joelhos. Seja humilde, não seja arrogante nessa hora. Tenha a humildade de dizer: Senhor, eu sou doente, eu preciso da cura. Eu preciso da identidade. Eu preciso de estabelecer uma base e dentro dessa base construir minha casa espiritual. O governo está sobre os ombros dele. E é através da oração que nós vamos chegar lá. Para finalizar, quero ler uma outra palavra com você. Para finalizar esse vídeo. Isso aqui é um conselho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deu um conselho sobre ansiedade. Olha o que ele diz. Não andeis ansiosos por motivo algum. Ou seja, não deixe que os motivos dessa vida controle a tua vida. Não faça isso. Seja leve. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. O que ele está dizendo? Todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Então, tudo que eu preciso. Solicitar é pedir. Tudo que eu preciso. Tudo relacionado à minha profissão, à minha fé, ao meu casamento, às minhas amizades, à minha mente. Tudo tem que estar na presença de Deus. Porque é dele o governo. É Ele que governa, é Ele quem estabelece as regras. E eu tenho que admitir que eu não sou mais o controlador da minha vida. Eu não sou mais o controlador do meu destino. Não, eu entreguei o meu caminho ao Senhor. A partir de agora eu confio nele, porque Ele vai fazer tudo na minha vida. Eu sou apenas uma pessoa que aceita os conselhos de Deus na minha vida. Então eu vou escolher conforme os conselhos de Deus. Eu vou olhar conforme os conselhos de Deus. Eu vou falar conforme os conselhos de Deus. Eu vou ouvir conforme os conselhos de Deus. E eu vou estabelecer a minha esperança conforme os conselhos de Deus.
Amém? Esta é a palavra de ânimo que eu tenho neste dia, no mês de julho. Você vê, né, para encerrar, quantos projetos, quantos pedidos, quantas declarações foram feitas na virada do ano. Muitos acharam que 2019 não tinha sido um ano bom e a esperança era na virada do ano. E olha o que aconteceu em 2020. Nada está no nosso controle. Nada está nas nossas mãos. Nós pensamos que está, mas não está. Tudo está nas mãos de Deus. E o governo, o principado, está sobre Jesus, o Filho do Altíssimo. Reflita nesta mensagem. Sua vida vai mudar. Eu peço que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por Jesus nosso Senhor, Ele ilumine os teus caminhos, ilumine a tua mente e que Ele faça resplandecer a sua luz no seu ser, que Ele mude a sua história e que Ele faça de você uma nova criatura. Muito obrigado. Shalom para você.